Hannah e eu vou falar sobre a colonização espanhola da América. Bom, antes, voltando um pouquinho, lá no século XV, alguns países europeus começaram a querer explorar e conquistar várias novas terras, descobrir novas terras e a partir daí explorar e conquistar. Na exploração da América, além de Portugal e Espanha, outros países também queriam investir na conquista da América. E aí existiu o Tratado de Tordesilhas, que foi Portugal e Espanha que criaram, tinha o intuito de estabelecer limites entre as terras exploradas, tanto para cada um e tanto para cada um. E aí a França e a Inglaterra também decidiram contestar na divisão do território do Tratado de Tordesilhas, porque eles também queriam participar e também passaram a explorar e a querer conquistar. Então, o Tratado de Tordesilhas, que foi esse acordo assinado por Portugal e pela Espanha, ele determinou a criação de um meridiano a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, na África, que a parte oriental pertencia a Portugal e a parte ocidental pertencia à Espanha. No processo de colonização da América, eles pretendiam explorar metais preciosos e produtos tropicais com alto valor de troca. E a partir daí, a relação de dominação entre os colonizadores europeus, que eram metrópoles, e a região ocupada da América, que eram as colônias, se intensificou. E dentro da conquista espanhola da América, começando a conquista deles, os primeiros contatos dos espanhóis com os povos indígenas da América foram amistosos, porque os colonizadores foram confundidos com deuses. Então eles receberam festas, receberam presentes, e aí com o passar do tempo, as diferenças entre os espanhóis e os ameríndios foi começando a ficar mais evidente, porque começou a haver conflito, diferença cultural, religiosa, de costumes, foi ficando mais evidente a diferença, e aí começou a haver conflitos. Para os colonizadores, os nativos viviam em uma sociedade inferior à deles, e por isso eles se apossaram das riquezas dos nativos. Eles também impuseram os seus valores cristãos para os povos indígenas, porque eles consideravam que era necessário salvar a alma dos indígenas. Na antropologia, essa diferença, esse choque cultural, tem duas posturas: o etnocentrismo e o relativismo. Ou seja, o etnocentrismo, ele quer dizer que a pessoa acha que tem só a cultura dela, só a religião dela que é a certa, e ela passa as visões querendo que elas sejam seguidas daquela forma. E o relativismo é uma forma mais calma, tranquila, onde aceita suas posições, aceita suas visões e não tem tanto egoísmo entre as diferenças. Os nativos também foram obrigados a trabalhar na exploração dos metais e nas plantações sob péssimas condições de vida. Entre os colonizadores destaca-se o Hernán Cortés, no Império Azteca. Ele era um nobre espanhol que liderou as tropas que conquistaram as terras que eram controladas pelos aztecas. Ele partiu de Cuba com o objetivo de se apoderar das minas de ouro localizadas nas terras continentais. Na costa do atual México, o Cortés foi recebido como um deus e recebeu presentes do imperador Montezuma.
Como os astecas contavam com um número maior de combatentes, o Cortés se aproveitou da insatisfação dos povos dominados pelos astecas e aliou-se a eles. Com as informações estratégicas que os aliados passavam para os espanhóis de como os astecas guerreavam, lutavam, os espanhóis ganhavam vantagem e aí os astecas foram massacrados. E algumas pessoas da igreja não gostavam dessas posições, dos indígenas serem massacrados, como um frade Bartolomeu de las Casas, assim como outros espanhóis, ele foi um dos defensores dos indígenas massacrados. O Las Casas, ele procurou denunciar a situação dos indígenas, narrando torturas, maus tratos e sermões através de cartas orais e escritas endereçadas ao rei da Espanha e outros nobres. O Bartolomeu estava comprometido com o objetivo da igreja de catequizar os nativos. Suas ideias foram apoiadas por religiosos da igreja e eles começaram a defender os aldeamentos locais. A catequização fez com que a cultura dos indígenas desfalecesse, porque eles eram obrigados a adotar os costumes católicos. Na década de 1510, o Francisco Pizarro descobriu pelos indígenas do atual Panamá que ao sul do continente havia uma terra muito rica em ouro. Essa informação provavelmente se referia às lendas do Eldorado. Então Pizarro organizou expedições até encontrar, em 1527, sinais do Império Inca. Mesmo sendo recebidos, os espanhóis entraram em guerra com a pretensão de dominar a capital do império. E em 1533 mataram o imperador Atahualpa. No momento da chegada de Pizarro, os ameríndios estavam divididos e guerreando entre si. Então os europeus aproveitaram-se das divergências internas e aliaram-se aos inimigos dos povos incas. Começando então a resistência indígena, os incas não entendiam a obsessão dos europeus pelo ouro e pelo metal. Afinal, o ouro e o metal serviam apenas como enfeite pelos nativos e não tinham valor como moeda. O desejo pelo encontro do Eldorado fazia com que os colonizadores quebrassem acordos e promessas com as lideranças indígenas, assim confundindo a cabeça dos nativos. A resistência inca foi forte e se prolongou por cerca de 40 anos. Expulso de Cusco, capital do império, pela aliança de espanhóis e alguns povos ameríndios, o governo se instalou-se em Vilcabamba, atual Equador, e resistiu até 1572, quando foi capturado e morto o último imperador Tupac Amaru. A administração espanhola, a Casa de Contratação, foi criada em 1503. Ela era responsável pela arrecadação tributária da colônia, localizada em Sevilha, na Espanha. O Conselho das Índias foi criado em 1524, era o principal responsável pelo controle administrativo da América e Espanhola, responsável pela divisão em 4 capitanias e 4 vice-reinos. As audiências eram tribunais conduzidos por ouvidores vitalícios, responsáveis por julgar as ações dos vice-reis. E os cabildos ou adiuntamentos eram órgãos responsáveis pela administração local, vilas. Na administração da América, o poder é dividido em 2 formas:
no poder político e no poder econômico. No poder político, haviam os chapetones ou peninsulares. Eram espanhóis de nascença, em geral clérigos ou funcionários do governo, que tinham o poder político na administração local. E no poder econômico, havia os criollos. Eles eram descendentes de espanhóis nascidos na Espanha, e embora eles tivessem o poder econômico, eles não poderiam exercer cargos na administração local. Bom, então esses foram alguns passos que aconteceu na colonização espanhola da América. E é isso, espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.